Olá, eu sou a Jéssica do Speak Português BR e hoje nós vamos falar sobre pretérito imperfeito. Eu sei que este é um tema um pouco difícil para quem está aprendendo português, mas é muito importante, certo? Então vamos comigo. O pretérito imperfeito, geralmente nós utilizamos em 5 situações e ele é muito utilizado no português, certo? Ele faz parte da nossa língua o tempo todo, então precisamos aprender. Bom, a primeira situação que nós utilizamos para o pretérito imperfeito é para descrever o passado. Então, nós podemos utilizar para descrever uma pessoa, podemos utilizar para descrever um lugar, podemos também utilizar para descrever uma situação do passado. O pretérito imperfeito ele é muito comum quando falamos sobre histórias. Então, se você assistiu o vídeo do Curupira, que é uma história, você vai ver que nós utilizamos o pretérito imperfeito muitas vezes, porque nós estamos contando algo do passado, nós estamos descrevendo alguma situação que aconteceu no passado. Então, por isso, nós utilizamos o pretérito imperfeito, certo? Então, por exemplo, eu quero descrever a minha avó. A minha avó. Como a minha avó era fisicamente no passado. Eu vou descrever físico. Então eu digo assim: quando minha avó era jovem, o era é o pretérito imperfeito do verbo ser. Ela tinha cabelos longos e pretos, então eu estou falando sobre o cabelo dela. Como o cabelo dela era antigamente. Ela era magra, magra. O que é magra? Skinny. Ela era muito bonita. Ela era muito bonita. Então, eu estou utilizando o pretérito imperfeito para descrever o físico da minha avó. Posso descrever a personalidade? Também. Ela era uma ótima pessoa, ela era muito simpática, certo? Então, eu posso falar também sobre personalidade, algo que não muda tanto, algo que é mais estático. Agora eu vou descrever a minha casa, por exemplo. Então, a casa que eu morava quando era criança era grande, grande, big. Tinha um telhado. O que é um telhado, Jéssica? A roof. Então, um telhado. E ficava no bairro da Esperança. Aqui o verbo ficar significa localização, certo? Ficava no bairro da Esperança. Então, eu estou descrevendo a casa que eu morava quando era criança. Pretérito imperfeito. Muito bem. Uma outra forma que nós utilizamos o pretérito imperfeito é para falar sobre hábito, sobre rotina do passado, sobre algo que acontecia geralmente no passado, algo contínuo no passado. Muitas vezes, quando utilizamos o pretérito imperfeito nesta situação, eu vou utilizar o pretérito imperfeito para dizer algo que eu fazia no passado, mas que hoje provavelmente eu não faço mais, certo? Então, hoje alguma coisa mudou. Antes eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Então,
Antes eu fazia, hoje eu não faço. Então é muito comum eu falar sobre o pretérito imperfeito algo assim: ah, eu fazia isso, era comum eu fazer isso, eu fazia isso, mas hoje eu não faço mais, certo? Então, por exemplo, eu acordava tarde todos os dias antigamente. Então, geralmente eu vou utilizar algumas expressões. Antes, antigamente. Então, eu acordava tarde todos os dias antigamente. Antes, eu acordava tarde todos os dias. Provavelmente, hoje eu não acordo mais. Se eu utilizo o pretérito imperfeito, é para descrever algo que eu fazia e que hoje eu não faço mais, certo? Por exemplo, eles sempre comiam hambúrguer no jantar. Então, lembra aquela família? Ah, aquela família. Eles sempre comiam hambúrguer no jantar. Aqui eu não sei se eles continuam comendo, porque eu estou descrevendo alguma coisa do passado deles, uma rotina deles. Pode ser que hoje eles não comam mais, mas eu não tenho certeza. Certo? Então, eu estou descrevendo. Eles sempre comiam hambúrguer no jantar. Era uma rotina, um hábito. Eles sempre faziam isso no passado. Jantar, dinner, ok? Em terceiro lugar, quando eu estou falando sobre duas ações que aconteciam ao mesmo tempo, duas ações longas, não ações curtas, ações longas que aconteciam ao mesmo tempo. Por exemplo, muitas vezes, quando eu vou falar sobre isso, eu vou usar esta palavra. Enquanto. Enquanto significa at the same time, ok? Enquanto eu lia um livro, então eu lia um livro, meu irmão brincava. Ler um livro é uma ação longa. Brincar também é uma ação longa, não é algo rápido. Então, eu lia um livro, meu irmão brincava. Enquanto eu lia um livro, meu irmão brincava. Eu estou falando sobre duas ações que aconteciam ao mesmo tempo. Eu posso utilizar também a expressão ao mesmo tempo que. Ao mesmo tempo que significa at the same time, certo? Então, ao mesmo tempo que ela cozinhava, a mãe varria a casa. Ao mesmo tempo, cozinhar é uma ação longa. Varrer a casa também é uma ação longa. Então, eu posso descrever com pretérito imperfeito as duas. Ao mesmo tempo que ela cozinhava, a mãe varria a casa. Uma outra situação que eu posso falar com o pretérito imperfeito é quando uma ação longa foi interrompida por uma ação curta. Aí eu vou utilizar o pretérito imperfeito para ação longa e o pretérito perfeito para ação curta. Então, por exemplo, eu estava conversando com a minha avó quando você chegou. Então, eu estava conversando. É algo contínuo. Quando você chegou, you arrived, certo? Então, era algo contínuo e você chegou, algo pontual. Da mesma forma que eu posso falar aqui, ele estava cantando. Então, ele estava cantando quando o som acabou. Acabou. Jéssica, o que significa acabar? Finished, certo? Então, acabou, it's over. Acabar alguma coisa. Então, ele estava cantando quando o som acabou. Então, foi interrompido, foi algo interrompido.
certo? Muito bem. E eu também posso utilizar para falar sobre uma intenção no passado. Quando eu vou usar essa intenção no passado, provavelmente eu vou utilizar o verbo ir no pretérito imperfeito. Então, como assim? Eu posso dizer bem assim: eu ia falar com você. Eu ia, eu tinha a intenção de falar com você. Eu ia falar com você sobre isso, mas esqueci, certo? Então, eu ia. Eu estou mostrando uma intenção. E, por exemplo, nós íamos viajar em 2020, mas a pandemia não deixou. Então, nós íamos. É uma intenção. Eu tinha a intenção de viajar, mas a pandemia não deixou. Geralmente, eu vou utilizar o verbo ir para mostrar essa intenção, certo? Muito bem. E agora eu preciso mostrar para vocês. A maioria das vezes que eu vou falar sobre o passado contínuo, eu vou utilizar o pretérito imperfeito do verbo estar. 99%, certo? Eu não vou utilizar o pretérito perfeito eu estive. A maior parte das vezes eu vou falar eu estava. Então, eu estava comendo, eu estava andando, eu estava correndo, eu estava conversando, eu estava falando. E aí, quando eu estou utilizando o meu pretérito imperfeito contínuo, eu estou descrevendo uma situação do passado que estava acontecendo por um período. Então, se estava acontecendo, era algo contínuo. Se era algo contínuo, pretérito imperfeito. Certo? Então, eu estava comendo um bolo ontem. Eu estava comendo, certo? Eu estou descrevendo algo que eu estava fazendo ontem. Muito bem. E nós também temos essas expressões aqui, que geralmente, quando nós utilizamos, elas vão trazer o pretérito imperfeito. Então, quando eu vou falar assim, antigamente as coisas eram muito mais fáceis. Quando eu era criança, eu estudava muito. Naquela época, as pessoas não pensavam assim. Antes, você dormia até tarde. Na época, as coisas eram muito mais simples, certo? Então, quando eu vou utilizar estes marcadores de tempo, geralmente eu vou trazer o pretérito imperfeito. Então, quando eu vou descrever uma coisa da minha infância, quando eu era criança, quando você era criança, quando nós éramos criança, certo? Naquela época, as coisas eram assim. Então, quando eu vou utilizar estes marcadores, possivelmente é o pretérito imperfeito. E aqui, só para a gente ver como se conjuga o pretérito imperfeito. Ele é bem mais simples que o pretérito perfeito. Então, vamos escolher verbos AR. Vamos escolher o verbo falar e vamos escolher o verbo nadar, to swim, certo? Então, vamos lá. Falar, nadar. Eu. Então, tudo aqui vai terminar basicamente com ava. Ava, ava, ávamos e avam. Então, se eu tenho aqui os verbos, eu posso pensar falava. Você falava. Nós falávamos e eles falavam, certo? Este é o pretérito imperfeito. Agora eu quero falar sobre o verbo nadar, to swim. Ok, então vamos lá. O verbo nadar. Nad. Então, eu nadava.
nadava muito quando eu era criança. Você nadava na piscina quando era adolescente. Nós nadávamos pouco naquela época. Eles nadavam todos os dias, certo? Então é assim que nós vamos conjugar o verbo no pretérito imperfeito. Agora, nós temos o verbo ER. Vamos lá. Então, aqui, vamos escolher o verbo correr e sorrir. To run e to smile. Então, eu vou pegar o ia. Neste caso aqui vai ser íamos. E eles iam, certo? Então, correr. Eu corria. Você corria. Nós corríamos e eles corriam. Agora o verbo sorrir. Eu sorria, você sorria, nós sorríamos e eles sorriam, certo? Então, os verbos que terminam em ER e IR no pretérito imperfeito vão terminar com ia, íamos e iam. Tudo bem? Agora nós temos os verbos irregulares. Então, vamos lá. Eu era para o verbo ser. Você era. Nós éramos. E eles eram. Agora o verbo ter. Eu tinha. Você tinha. Nós tínhamos. Com acento. Tínhamos e eles tinham. Agora o verbo pôr. Eu punha. O verbo pôr significa to put, certo? Então, eu punha, você punha, nós punhamos e eles punham. Agora o verbo vir, to come. Então, eu vinha, você vinha, nós vínhamos e eles vinham. Então, este é o pretérito imperfeito dos verbos irregulares. Eu vou fazer um quiz para você reforçar este conhecimento. O nosso quiz vai estar aqui embaixo no nosso material. Então, se você quiser, por favor, baixe o nosso material em PDF e assim eu posso enviar para você o teste. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado e entendido em que momento nós utilizamos o pretérito imperfeito. Se tem alguma dúvida, comente aqui embaixo, porque assim eu posso produzir mais materiais para você. Se gostou também, inscreva-se no canal, dê um like, comente aqui embaixo, porque isso vai me ajudar muito. Até a próxima. Um beijo para você.